Quais eram as duas nações indígenas? Quantas páginas de texto possui a Carta de Pero Vaz de Caminha? Qual foi o impacto da Carta aos Brasileiros de 1900? Está preparado para mais um divertido desafio? Vamos nos divertir? Então é hora de chamar a família. Serão 18 questões para testar seus conhecimentos. Você terá alguns segundos para acertar a resposta de cada pergunta. E cada acerto vale um ponto. Que delícia te ter aqui no canal Mente em Jogo. O desafio de hoje é de história número 2. Vamos lá que já vai começar. Qual foi o acordo econômico assinado em 1991 que estabeleceu a criação do Mercosul? Acordo de Associação Transpacífica, TPP. Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, NAFTA. Tratado de Assunção. Resposta: Tratado de Assunção. O Tratado de Assunção, assinado entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, estabeleceu as bases para a criação do Mercosul. Qual evento marcou a abertura política no Brasil no final da década de 1970? Campanha das Diretas Já, Constituição, Lei da Anistia. Resposta: Lei da Anistia. A tentativa de passar a Lei da Anistia representou um ponto crucial na abertura política do Brasil. No entanto, os militares impediram sua votação e aprovação, o que gerou descontentamento entre os grupos da sociedade que se opunham à ditadura. Qual foi o nome da política econômica adotada nos anos 1990, conhecida por suas privatizações e abertura comercial? Plano Cruzado, Plano Real, Plano Collor. Resposta: Plano Real. Nos anos 1990, o Brasil adotou o Plano Real liderado por Fernando Henrique Cardoso. Este plano econômico incluiu privatizações e abertura comercial, reduzindo a hiperinflação persistente e estimulando o crescimento econômico. Quem foi o líder das tropas brasileiras na campanha da Itália durante a Segunda Guerra Mundial? Marechal Mascarenhas de Moraes, Getúlio Vargas, Olga Benário. Resposta: Marechal Mascarenhas de Moraes. Sob o comando do general Mascarenhas de Moraes, designado pelo ministro da Guerra Eurico Gaspar Dutra, a FEB operou nas montanhas italianas de 1944 a 1945. Qual foi o tratado assinado entre Portugal e Espanha em 1750 para definir as fronteiras entre suas colônias na América do Sul? Tratado de Tordesilhas, Tratado de Madrid, Tratado de Petrópolis. Resposta: Tratado de Madrid. O Tratado de Madrid foi assinado em 13 de janeiro de 1750 entre Portugal e Espanha para resolver disputas territoriais. O tratado oficializou a expansão territorial do Brasil para o sul e oeste, o que aumentou o tamanho do país em mais de 300 mil quilômetros quadrados. O tratado também incentivou a povoação do Brasil e ajudou a evitar conflitos entre Portugal e Espanha. Qual é o documento escrito considerado o primeiro da história do Brasil e o primeiro texto literário da América Portuguesa? Diário de Pero Vaz de Caminha, Carta de Dom Manuel I, Carta de Navegação de Cabral. Resposta: Diário de Pero Vaz de Caminha. A Carta de Pero Vaz de Caminha é o documento considerado o primeiro da história do Brasil e o primeiro texto literário da América Portuguesa. Qual foi o líder militar que liderou o golpe de Estado em 1964, instaurando uma ditadura militar no Brasil? Juscelino Kubitschek, Getúlio Vargas, Castelo Branco. Resposta: Castelo Branco. O golpe de 1964 teve um impacto profundo na história do Brasil,
e marcou o início de uma ditadura militar que durou até 1985. Durante esse período, os militares reprimiram a oposição política e violaram os direitos humanos. A ditadura também implementou uma série de reformas econômicas que beneficiaram a elite agrária e os grandes empresários, e deixou um legado de violência, autoritarismo e corrupção. O país só começou a se recuperar da ditadura a partir da década de 1980. A mudança na bandeira do Brasil em 1645 foi um reflexo de qual fator histórico? Expansão territorial, dominação holandesa, movimento abolicionista. Resposta: dominação holandesa. A mudança na bandeira foi um símbolo da determinação do povo brasileiro em lutar contra a invasão holandesa. A guerra durou de 1630 a 1654, e terminou com a derrota dos holandeses. A vitória brasileira foi um momento importante na história do Brasil, e a mudança na bandeira foi um símbolo dessa vitória. A produção de café e borracha no Brasil imperial contribuiu para qual fenômeno? Revolução Industrial, movimento abolicionista, ciclo econômico. Resposta: ciclo econômico. O café e a borracha contribuíram para a riqueza do país, o desenvolvimento da infraestrutura e a atração de imigrantes. O trabalho de cartografia mais antigo do Brasil, datado de 6 de maio de 1500, é atribuído a qual astrônomo? Mestre João, Américo Vespúcio, Vasco da Gama. Resposta: Mestre João. Ele foi um dos membros da expedição de Cabral que chegou ao Brasil em 1500. Mestre João era um astrônomo e cartógrafo experiente, e foi responsável por fazer um mapa da costa brasileira. O mapa de Mestre João é o primeiro mapa do Brasil, e é uma das fontes históricas mais importantes sobre a descoberta do país. Qual foi o valor da indenização que o Brasil teve que pagar a Portugal pela independência? 1 milhão de libras esterlinas, 2 milhões de libras esterlinas, 3 milhões de libras esterlinas. Resposta: 2 milhões de libras esterlinas. O Brasil teve que pagar uma indenização de 2 milhões de libras a Portugal pela independência porque Portugal não queria reconhecer a independência do Brasil sem receber alguma compensação. Portugal acreditava que o Brasil era uma colônia e que tinha o direito de cobrar impostos do Brasil. O Brasil, por outro lado, acreditava que era um país independente e que não devia pagar impostos a Portugal. Só um recadinho, se estiver gostando deixe seu like, comente e compartilhe o vídeo, para que nosso conteúdo chegue a mais pessoas, além de nos motivar a fazer mais vídeos como este. E não esqueça de se inscrever se ainda não for inscrito. Vamos fazer nosso canal crescer. Qual cidade se tornou a capital do Brasil no século XX? Salvador, Rio de Janeiro, Brasília. Resposta: Brasília. Brasília se tornou a capital do Brasil no século XX, substituindo o Rio de Janeiro. Quais eram as duas nações indígenas que ocupavam o litoral baiano quando os portugueses chegaram ao Brasil? Tupiniquins e Guaranis. Tupiniquins e Tupinambás. Guaranis e Tupinambás. Resposta: Tupiniquins e Tupinambás. Os Tupinambás e os Tupiniquins foram duramente atingidos pela colonização portuguesa. Muitos deles foram mortos por doenças, violência ou escravidão. Os que sobreviveram foram forçados a abandonar suas terras e tradições. Hoje, os Tupinambás e os Tupiniquins são apenas uma pequena minoria da população baiana. Onde está localizada a primeira rua do Brasil? A Rua Chile. Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador. Resposta: Salvador. Fundada em 1549 pelo governador-geral Tomé de Souza, a Rua Chile, em Salvador, outrora chamada de Rua Direita dos Mercadores,
Foi renomeada em 1902 para honrar 4 embaixadores chilenos falecidos de peste bubônica no Rio de Janeiro. Hoje essa via histórica é um destaque turístico e um vital polo comercial e cultural da cidade. Quantas páginas de texto possui a Carta de Pero Vaz de Caminha? Escreveu em 1500 ao rei lusitano Dom Manuel I. 10 páginas. 27 páginas. 5 páginas. Resposta: 27 páginas. A Carta de Pero Vaz de Caminha é composta por 27 páginas de texto, somadas a uma página de endereço. Quem foi o responsável pelo projeto urbanístico do Plano Piloto de Brasília? Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Juscelino Kubitschek. Resposta: Lúcio Costa. Lúcio Costa elaborou o projeto urbanístico do Plano Piloto de Brasília, vencendo o concurso nacional. O que levou à morte de Dom Pedro II? Diabetes, tuberculose, pneumonia. Resposta: pneumonia. Dom Pedro II faleceu em decorrência de uma pneumonia no Hotel Bedford, em Paris, França, no dia 5 de dezembro de 1891. Qual foi o impacto da Carta aos Brasileiros de 1994 na economia brasileira? A Carta aos Brasileiros ajudou a transformar a economia brasileira, levando a um crescimento econômico significativo. A Carta aos Brasileiros não teve um impacto significativo na economia brasileira. A Carta aos Brasileiros teve um impacto negativo na economia brasileira, levando a uma recessão. Resposta: a Carta aos Brasileiros ajudou a transformar a economia brasileira, levando a um crescimento econômico significativo. A inflação foi controlada, o real se tornou uma moeda estável, e as privatizações ajudaram a reduzir o tamanho do Estado e a melhorar a eficiência da economia. E aí? Me conta aqui nos comentários quantas você acertou, de onde você é, e se gostou do desafio. Se inscreva no canal e ative as notificações para ser avisado quando tiver vídeo novo por aqui. E não esqueça, curta e compartilhe o vídeo com seus amigos. Te espero no próximo desafio. Valeu, tchau!